Do ponto de vista aplicado, a cultura de tecidos e órgãos vegetais, por meio então da micropropagação, é um componente importante da propagação comercial mundial de várias espécies de plantas, devido às suas inúmeras vantagens como sistema de propagação. Agora, o que é a micropropagação? Ela é uma propagação em larga escala de um genótipo selecionado por técnicas de cultura in vitro. Ou também pode ser entendido como a ciência, a arte de multiplicar plantas in vitro. E a possibilidade de manipulação da morfogênese é que torna a micropropagação uma ferramenta extremamente útil. Então ela tem aquela série de vantagens que a gente viu anteriormente, então vamos tentar entender como é que funciona essa questão da morfogênese para utilizar a micropropagação como ferramenta então, de propagação em larga escala. Então é importante salientar que as células, os tecidos ou órgão com diferentes graus de determinação, eles vão poder adquirir novas competências através da ação aí do que a gente chama de sinais químicos, que em geral são reguladores de crescimento, que vão de alguma forma influenciar seletivamente a expressão de determinados genes. Então a gente vai ter reprogramação genética, e isso vai culminar numa resposta final de expressão morfogenética em dois níveis básicos que a gente conhece então aqui representados como organogênese e também embriogênese somática. Tanto a organogênese quanto a embriogênese somática, elas podem ser diretas ou indiretas. Em um conceito mais amplo, vamos analisar primeiro aqui organogênese e depois embriogênese somática. Então, no conceito mais amplo, a organogênese ela vai ser compreendida como a formação, desenvolvimento de eixos caulinares a partir de gemas que já existem ou que acabam de ser formadas no tecido vegetal. E esses eixos caulinares eles vão ser induzidos aí depois a um enraizamento in vitro ou ex vitro, resultando em plântulas completas que daí vão poder ser aclimatadas. Isso na organogênese. E a organogênese ela vai poder ser tanto direta quanto indireta. Na organogênese direta, a gente vai ter as gemas ou os primórdios de gemas que já existem, induzidos e proliferando sem ocorrer desdiferenciação do tecido. Isso é um ponto interessante, não ocorre desdiferenciação do tecido. Já na organogênese indireta, ocorre indução de tecidos desdiferenciados, né, que a gente conhece aí como calos, que estão sendo representados aqui. E uma coisa importante que eu já comentei com vocês é que a organogênese indireta, ao contrário da organogênese direta, ela vai ter uma etapa de desdiferenciação, né, que a gente vai observar basicamente como a presença do calo. Então ela vai ser seguida, então, esse processo de desdiferenciação por uma reprogramação celular, que é a rediferenciação celular, para a formação aí de órgãos e tecidos novos para a planta. Lembrando, como eu frisei anteriormente, é sempre interessante evitar essa fase de calo, porque ela induz muitas mutações. O material genético, os cromossomos, eles ficam instáveis nessa condição de calo e eu acabo tendo muita variação somaclonal, que é interessante de ser sempre evitado. E já a embriogênese somática, que também pode ser direta ou indireta, ela é importante, uma técnica importante na cultura de tecido in vitro, porque ela permite então a recuperação de materiais genéticos vegetais e também a propagação em massa, né, dos clones, propagação massal de genótipos aí que a gente considera superiores. Então ela tem além de ter uma grande aplicabilidade em estudos de fisiologia, genética, bioquímica, do desenvolvimento dos embriões, então ela é bem relevante nesse ponto. E esse sistema aqui, como eu dei em exemplos, como eu mencionei em exemplos anteriores, ele é muito utilizado para regeneração de plantas a partir de células que são geneticamente modificadas. E ela pode ser a embriogênese somática também direta ou indireta. Direta eu vou ter o embrião saindo logo do tecido, ou indireta eu vou ter a presença de calos e embriões surgindo a partir de calos. Então, nesse esquema,
O surgimento de plântulas ele está dividido em propagação a partir de brotos auxiliares e propagação a partir de brotos adventícios ou embriões. O que eu posso observar aqui é essa estrutura de uma planta. Eu tenho aqui um nó único, a partir desse nó eu posso recuperar uma plântula. Eu tenho meristema ou ápice caulinar, no caso aqui a gente faz cultura de meristema. E a partir disso, em um meio de cultura apropriado, com os reguladores de crescimento apropriados, eu vou poder ter então a multiplicação desse tecido vegetal, depois eu vou poder enraizar ele, vou ter os brotos auxiliares, então eu vou ter o enraizamento, e eu tenho a plântula. Eu também posso ter os brotos auxiliares múltiplos sendo utilizados para a formação de plântulas. Então aqui nesse outro caso eu vou ter vários explantes, tanto de raiz, de caule, de primórdio foliar, de folha. Então eu tenho vários tipos de explantes aqui que eu posso utilizar via morfogênese direta ou morfogênese indireta. No caso aqui da morfogênese direta, esse meu explante pode dar origem a brotos adventícios, então formação direta de brotos a partir desse explante, que daí eu vou poder enraizar e vou ter formação de plântulas. Ou eu posso ter a partir desse explante a produção de embriões somáticos, que surgem diretamente desse meu explante. E esse é o tipo de embrião somático mais interessante, porque ele tem menor probabilidade de desenvolver alterações cromossômicas, porque ele não passa por esse período de desdiferenciação, como ocorre no caso da embriogênese indireta e na organogênese indireta. Então, nesse caso aqui, a partir do explante já saiu esse meu material vegetal, meu embrião, e aí eu posso ter plântulas somáticas, mas eu também tenho a morfogênese indireta. Então, vocês podem ver aqui, eu tenho um explante novamente, a partir desse explante surgem calos. Esses calos eu posso utilizar em suspensões celulares, e depois, esses calos vão, a partir deles, possibilitar a formação de brotos adventícios, então formação indireta de brotos a partir de calos, daí eu tenho as plântulas, ou também eu vou poder ter a suspensão celulares, e a partir dessa suspensão celulares surgem embriões, então tem embriogênese indireta, a partir de calos ou a partir de células únicas, e daí eu tenho a formação de plântulas. Então nós temos dois tipos aqui. Então aqui eu tenho a expressão morfogenética em dois níveis básicos, que são a organogênese e a embriogênese somática, que bem representadas por essa figura. Então vamos dar uma olhada em algumas técnicas empregadas na organogênese. Então a primeira delas, falar para vocês, é a cultura de meristema, ou seja, eu vou tentar estabelecer a formação de uma planta a partir do domo meristemático apical, sem os primórdios foliares. E aí essa brotação apical ela vai crescer e vai originar um broto, que é o que está mostrando aqui. Removi então esse domo meristemático apical em diferentes meios de crescimento, em diferentes meios de cultura, com diferentes reguladores de crescimento. Esse meu domo meristemático apical ele vai se diferenciando até formar uma pequena plântula que vai poder ser aclimatada. Aqui representado novamente, eu isolo essa região apical da minha planta, removo todos os primórdios foliares, eu consigo aí identificar a região do meristema, eu removo esse meristema e esse meristema é colocado em um meio de cultura, onde ele vai ser histodiferenciado. Então tem a formação aqui de diferentes tecidos, eu mudo o meio de cultura, consequentemente o regulador de crescimento, e esse tecido vai se diferenciando até a formação de uma plântula com material genético original dessa plântula doadora. Essa técnica ela é muito interessante porque os meristemas são regiões que não possuem vírus, majoritariamente não possuem vírus. Então, se eu tenho uma planta e eu quero que essa minha planta, esses meus clones, eles sejam clones livres de vírus, e eu tenho aqui um material genético superior de uma cultivar elite, de alguma planta, o que eu vou fazer? Eu vou remover o meristema, que é livre de vírus, e eu vou tratar esse meristema em cultura. Eu vou utilizar esse meristema para cultura de tecidos, e aí eu vou poder multiplicar clones desse genótipo superior sem a presença de vírus. Então, cultura de meristemas é uma técnica bem importante por esse motivo. Eu também posso utilizar, novamente na organogênese, a cultura de ápices caulinares, onde eu vou tentar estabelecer novamente culturas in vitro, só que com brotações apicais maiores que o meristema.
Então, nesse caso, eu vou poder ter alguns primórdios foliares, né? Essas brotações apicais, elas vão poder também produzir múltiplas brotações, que é o que se faz geralmente com banana. Então, aqui tem uma matriz selecionada, um genótipo superior. Vou remover esse ápice caulinar, aí vou colocar ele em meio de cultura, e eu tenho desenvolvimento a partir desse ápice caulinar, das primeiras brotações. Eu multiplico essas brotações, eu aclimato então essas plântulas provenientes dessas brotações e eu tenho uma planta no final pronta para o plantio, geneticamente igual à minha planta matriz. Não 100% geneticamente igual, porque eu tenho variação somaclonal durante esse procedimento aqui, então tem um limite de variação somaclonal, um tempo de cultura de tecidos que é permitido, para que eu ainda considere esse meu genótipo igual a esse meu genótipo aqui. Quanto menos tempo um organismo passar pela fase de cultura de tecidos, mais interessante vai ser, porque eu vou reduzir as chances de acúmulo aí de variação somaclonal. Cultura de segmentos nodais também é uma técnica que pode ser empregada. Nesse caso, eu uso os nós aqui com gemas laterais ou segmentos de caule com uma ou várias gemas para empregar essa técnica. Cada gema vai desenvolver uma única brotação. Que é o que está sendo demonstrado aqui, gemas de limão cravo. E aqui está utilizando um regulador de crescimento, o BAP, que é uma citocina sintética, que é o 6, geralmente 6-benzilaminopurina, que é utilizado aqui nesse caso. Eu também posso fazer a cultura, ou chamado de resgate de embriões zigóticos, né? Eles vão, aqui vocês podem ver na semente, se eu abrir ela eu vou ter os embriões dentro da semente, qualquer uma. Né? Ela vai ser iniciada a partir desses embriões zigóticos que são extraídos das sementes. Esses embriões eles vão germinar, eles vão originar brotos. Eu tenho aqui as minhas sementes, eu vou isolar o embrião das minhas sementes, eu vou colocar no meio de cultura, eles vão acabar multiplicando e posteriormente então eu vou ter a formação aí desses meus brotos e eu vou utilizar eles para em meio de cultura apropriado para produzir diversas plântulas. É uma outra abordagem aí que pode ser utilizada. A microenxertia também é uma técnica da organogênese onde eu vou microenxertar sempre em condições assépticas, os outros procedimentos todos sempre em condições assépticas, né? Mas nesse caso eu vou microenxertar um ápice caulinar que eu vou retirar numa planta matriz sobre um porta-enxerto aqui que eu já tenho estabelecido in vitro. Então é uma técnica também pode ser empregada aqui, caso mostrando microenxertia, porta-enxertos aqui de macieira. Então eu percebo a oxidação nesse meu ponto de enxertia e o deslocamento também a partir desse ponto de enxertia. Então é uma técnica interessante. Uma outra abordagem que pode ser empregada em termos de organogênese é a cultura de raízes. Essa aqui é uma cultura in vitro de raízes de soja. Essas, novamente, esse material ele tem que ser limpo, então em condições totalmente assépticas vai ocorrer o procedimento de cultura. E o que é a ideia é que esse material ele acaba sendo inoculado com Agrobacterium rhizogenes, que é uma agrobactéria que desenvolve muitas raízes adventícias. E vocês podem ver aqui o crescimento grande dessas raízes, aqui com uma marcação de uma proteína, que a gente chama de GUS, aqui com GFP, aqui uma outra proteína que floresce em vermelho. Aqui eu estou fazendo o que? Transformando raízes de soja. Qual é que é a utilidade dessa cultura de raízes? Muitas vezes as plantas elas são, de uma forma geral, recalcitrantes à cultura, como é o caso de soja, mas eu consigo produzir raízes transgênicas e isso pode ser útil para estudos. Por exemplo, eu tenho um gene que eu acho que ele é muito importante no desenvolvimento da raiz ou que ele é muito importante para fazer com que a planta lide melhor com o estresse hídrico. Eu acho que a raiz tem importância nessa resposta ao estresse. Então, para estudos funcionais, eu vou transformar raízes de soja e vou ver se meu gene está conferindo aí de alguma forma maior tolerância a uma condição, uma maior resistência a uma condição. Então a cultura de tecidos tem essas vantagens aí em termos de cultura de tecidos de raízes tem vantagens aí em termos de
aplicações. Então, um sistema muito mais rápido, eu logo percebam que eu não preciso nem ter uma plântula, simplesmente essas raízes são suficientes para eu fazer uma avaliação preliminar de determinado gene ou de determinada condição que eu estou querendo estudar. Eu posso testar diferentes condições com essas raízes. Aquela condição que for mais interessante, aquele meu genótipo que for mais interessante, aquele meu gene que for mais interessante, eu posso utilizar em estudos posteriores, inclusive de transformação genética. Então, uma abordagem que pode ser empregada. E como eu falei para vocês, além da organogênese, a gente tem a embriogênese somática. Essa embriogênese somática ela pode ocorrer por duas vias, ela pode ocorrer por uma via natural, isso aí já registrada, né, em citrus, por exemplo, mas o que nos interessa aqui é a embriogênese somática in vitro. Essa embriogênese somática in vitro ela pode ser tanto direta, como eu mencionei para vocês anteriormente, quanto indireta. Direta eu tenho meu explante, a partir do meu explante surge já o embrião. Indireta eu tenho meu explante, desse meu explante surge um calo e desse meu calo surge o embrião. Lembrando que o calo ele sempre deve ser evitado, em virtude da variação somaclonal. Então essa embriogênese somática aqui in vitro, ela é relevante para conservação aí de recursos genéticos vegetais e também para propagação em massa, propagação massal de clones, de genótipos aí que são interessantes, genótipos superiores. Então ela possui também, além disso, é uma técnica que possui uma grande aplicação em estudos básicos de fisiologia, genética, bioquímica do desenvolvimento de embriões, e tem sido muito utilizado para a regeneração de plantas a partir de células que são geneticamente modificadas, como eu mencionei para vocês lá na aula de organismos geneticamente modificados. E o padrão de desenvolvimento de um embrião, ele vai somático, ele vai apresentar fases de desenvolvimento análogas à do embrião zigótico. Isso é uma coisa relevante, até tem uma figura depois que eu vou mostrar, mas vamos dar uma olhada aqui na modulação da embriogênese somática e sequência de eventos celulares de desdiferenciação e diferenciação que vão originar um embrião em uma plântula somática. Então eu tenho a minha matriz, dessa minha matriz eu removo um explante, pode ser cotilédone, enfim, pode ser folha, pode ser várias coisas. E aí eu vou induzir de alguma forma esse meu explante o processo de desdiferenciação. Ou seja, se eu estou utilizando um cotilédone imaturo que seja, as células já estão diferenciadas. Eu tenho que desdiferenciar. Geralmente se faz isso com auxina, e dependendo do organismo, altas concentrações de auxina, e escuro. E se deixa um tempo, isso vai induzir a formação de embriões. E uma vez que eu tenha os embriões formados, eu vou proliferar eles. E aí eu tenho uma cultura embriogênica. E eu posso manter essa cultura embriogênica por um tempo aí significativo, né? Então, múltiplos ciclos de indução e multiplicação. No entanto, manter o tecido vegetal por muito tempo na cultura de tecidos não é aconselhável, como eu falei anteriormente para vocês. Mas vamos supor que eu tenha induzido aqui a embriogênese somática, eu tenho uma cultura proliferante embriogênica, eu já posso utilizar a partir desse momento promotores aí da maturação, como ácido abscísico, carvão ativado, poliaminas, polietileno glicol, várias substâncias para promover aí a maturação. Eu vou inibir consequentemente a multiplicação e aí eu tenho então a maturação desse embrião somático. Aqui eu tenho um ciclo de maturação. Uma coisa importante de se fazer é remover a auxina. No caso aqui, em cultura de tecidos, geralmente se usa 2,4-D, que é um derivado do chamado agente laranja, se vocês se lembram da Guerra do Vietnã. O 2,4-D é a auxina muito importante para manter as culturas embriogênicas, mas eu preciso tirar esse 2,4-D, ou pelo menos reduzir de maneira considerável a concentração dele no meio, para que as plantas entrem aí na fase de maturação. Então, eu vou inibir essa multiplicação, eu vou permitir que as plântulas maturem e depois eu vou ter o estabelecimento ex vitro, né, desse material ou de sementes sintéticas.
que vão produzir novamente a matriz. Durante esse período aqui, se você se lembra da aula de organismos geneticamente modificados, é nessa cultura embriogênica que eu tenho muitos embriões que eu vou fazer a transformação genética de plantas, porque eu vou conseguir recuperar a partir de uma única célula um explante inteiro geneticamente modificado, que é a ideia então. Então a embriogênese somática ela é muito empregada para a transformação genética de plantas. E um fato relevante, eu já mencionei para vocês que o padrão de desenvolvimento do embrião ele vai apresentar fases que são de alguma forma análogas ao desenvolvimento zigótico, né? Ambos vão ter a diferenciação de uma estrutura bipolar, que vai ter um ápice caulinar e radicular também. Então, isso vai ser muito importante para essas plantas. Vão apresentar um sistema vascular fechado, enfim, uma série de outras características. Então, na embriogênese somática, a gente tem a formação de calos, depois o estágio, ou a partir diretamente do tecido, né? A formação de embriões, que surge nesse estado globular, que vão depois passar para o estado cordiforme ou torpedo, e por fim aí, o estado cotiledonar. Isso vai ser, aí então vai sofrer expansão, maturação, dessecação, dormência e vou ser capaz de regenerar uma plântula. Eu tenho uma certa correspondência nesse processo com a embriogênese zigótica, que ocorre naturalmente nas plantas. Aqui o tecido suspensor, claro, tem diferença, mas aqui eu tenho o zigoto, estágio globular, o estágio cordiforme ou torpedo e o estágio cotiledonar. E depois, novamente, eu tenho a fase de expansão, maturação, dessecação e dormência. Essas sementes vão ser conduzidas aí para germinação e crescimento. Melhor sucedida será a minha técnica de embriogênese somática quanto mais ela for parecida com o processo aqui de embriogênese zigótica. Porque para a embriogênese somática eu estou tendo um processo de reprogramação do meu material genético que relembra a embriogênese zigótica. Então, quanto mais próximo for parecido, melhor sucedida será a minha embriogênese somática. Aqui está mostrando, isso aqui é um tecido de soja, esse aqui é o cotilédon imaturo, inclusive já se diferenciou um pouco em calo. E aqui tem os embriões surgindo a partir desse meu cotilédon imaturo. Eu removo esses embriões, eu posso proliferar eles. Então aqui eu tenho um aglomerado globular de embriões e um meio proliferativo. Depois esse aglomerado ele passa para um meio aí de maturação, onde os embriões vão ser histodiferenciados. E depois, por fim, eles são passados aí para um meio de conversão, onde eles passam a germinar, por assim dizer, e por fim eu vou ter plântulas regeneradas que vão posteriormente poder ser aclimatadas. Aqui então as fases desde globular até a cotiledonar, passando aqui pelo cordiforme, forma de torpedo, que esse material vai apresentar na cultura de tecidos quando eu faço uso de embriões somáticos. E é relevante ressaltar que o correto meio de cultura, com o uso de reguladores de crescimento apropriados, ele vai ser crítico para o desenvolvimento vegetal in vitro. Eu ainda poderia ter falado de outras abordagens em cultura de tecidos, como por exemplo o uso de anteras para obtenção de material, que é interessante do ponto de vista aí agronômico, sem contar outras possibilidades na própria cultura de protoplastos também, para a obtenção de plantas geneticamente modificadas que não sejam quimeras, dentre outras técnicas, mas acho de uma maneira geral, se vocês compreenderam esses aspectos aí da cultura de tecido vegetal, está ok.